Olá pessoal, vamos aqui para a aula de condutores isolantes. É uma aula bem rápida, uma aula simplificada, só para você entender a diferença de um para o outro. Não é nada difícil, não é nada de outro mundo. É só para ficar registrado que você viu essa aula também e não vai esquecer, né, dos principais pontos aqui. Vamos lá. Essa aula aqui a gente não vai ter parte 2, não teremos exercício especificamente dela, mas nas demais aulas, inclusive na aula de corrente elétrica, a gente pode estar associando isso bem mais fácil. Então, condutores isolantes. Primeiro, que são materiais elétricos que se comportam de maneiras opostas no que respeita à passagem de corrente elétrica. Então, um condutor isolante é aquele material que vai nos fornecer uma facilidade de transporte de cargas elétricas ou não. Condutor, a gente já vai ver especificamente, mas enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da eletricidade. Então o termo é muito simples, nada difícil. Condutor, conduz. Então ele tem facilidade de conduzir as cargas elétricas, né? Na verdade ali a movimentação das cargas elétricas, especificamente dos elétrons, que estão mais vulneráveis, podemos usar essa expressão, estão mais livres. Então a gente vai chamar isso de elétrons livres. Então, um condutor ele tem uma facilidade de permitir esse transporte de cargas elétricas. Já o isolante, por conta de os elétrons estar muito mais ligado mais próximo do núcleo, é mais difícil essa condução. Os condutores, os elétrons estão mais distantes e qualquer excitação no que diz respeito a um campo elétrico, a gente vai trabalhar isso na próxima aula do campo elétrico. Então qualquer campo elétrico ou potencial elétrico ali, a diferença de potencial vai fazer com que essas cargas elas consigam se transportar ou não, beleza? Então aí, gente, um exemplo muito básico de condutor isolante. É um fio de cobre, um metal, ele é condutor de eletricidade, condutor de energia, né? Energia elétrica. Já o isolante, no caso aí, essa borracha, essa película aí, essa capa, né? Ela não permite, ou seja, ela dificulta a passagem de corrente elétrica. Então, se eu pego esse fio desencapado, né, e ele ligado a uma diferença de potencial, a gente acaba aqui tomando um choque quando a gente pega especificamente no cobre. E se a gente pegar na parte aí, no fio, né, e aí a gente tem essa liberdade de pegar e não tomar um choque. Então por quê? Porque o fio de cobre ele é melhor condutor e essa película aí ela é mal condutora. No caso a gente vai dizer que ela é isolante. Então a gente nos condutores, pessoal, isolante é simples, né? Isolante é por conta dessa facilidade, os condutores, essa facilidade de transporte de cargas elétricas, de elétrons. Já os isolantes têm essa dificuldade. Então os condutores eles se dividem em três espécies, ou três classes, né? A primeira classe, ou a primeira espécie, são os condutores, né, que são portadores móveis são aqueles nos quais os portadores móveis são os elétrons livres. Então, a gente chama também isso de condutores metálicos, condutores primeira espécie ou primeira classe, são os condutores metálicos. O ouro, a prata, o cobre, enfim, esses aí temos uma maior facilidade por conta dos elétrons livres, esses elétrons terem a maior... inclusive você vê isso bem melhor essa questão do modelo atômico, da liberdade do elétron estar muito mais afastado do núcleo, por conta da ligação nuclear. Na verdade, o próton ele é muito mais maciço do que o elétron, então ele está preso. A gente pode chamar de cargas localizadas.
Já os elétrons, eles têm essa liberdade. Então, caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons. Então, essa capacidade de transportar elétrons, no caso nos metais, a gente vai ter aí, geralmente nos sólidos, viu, pessoal? A gente tem esses condutores de primeira ordem. Condutores de segunda ordem, classe, também chamados de condutores eletrolíticos, caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas, cátions, e negativas, ânions. Essa movimentação em sentidos opostos cria a corrente elétrica. Então isso aí a gente vai ter cloreto de sódio, né? E aí, gente, quando você colocar só a água, mas colocar o sal de cozinha, temos essa possibilidade, facilidade de fazer criar um movimento de cátions, esse movimento de cátions e ânions. A gente vai ter aí uma possibilidade de transportar, né, criar, na verdade, uma corrente elétrica. Então, isso, os líquidos, associe também aqui, pessoal, ó, nos sólidos, nos metais, primeira classe, ou primeira espécie. Nos líquidos, e aí temos aí uma solução, a gente vai ter a segunda espécie. Então, íons são encontrados em soluções eletrolíticas, por exemplo, soluções aquosas de ácidos, bases ou sais. E aí, na parte da química, você consegue desenvolver mais esses conceitos de soluções aquosas, ácidos, bases, íons, enfim. Beleza? E essas soluções eletrolíticas. Show de bola? E por fim, gente, os condutores de terceira classe, terceira espécie, caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions, né? Mas, ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada. Então, se a gente for analisar aquele gás inerte de uma lâmpada fluorescente, esse gás no seu interior, a princípio, ele vai sofrer aí choques, né? E esse transporte, né? Essa diferença de potencial vai criar uma movimentação de cátions e ânions, e o que gera essa possibilidade de conduzir a eletricidade através da corrente, né? Então a tensão elétrica aplicada entre as extremidades da lâmpada fluorescente ioniza o gás existente em seu interior, tornando-o condutor. Então, agora vamos só entender aqui algumas palavrinhas, pessoal. Condutores de primeira classe, sólidos, metais. Condutores de segunda classe, a gente vai ter aqui os líquidos, né? Uma solução aquosa. E o condutor de terceira espécie, então vocês vão associar isso aí. Temos aí uma ideia, né, relacionada aí à energia produzida através de choque entre cargas no gás. Show de bola? E os isolantes? Nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos, verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres. Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação. São exemplos de isolantes elétricos: a borracha, o isopor, a lã, a madeira, plástico, papel, vácuo, vidro. Então todos esses aí são considerados isolantes elétricos, ou também, pessoal, mal condutores de cargas elétricas. Show de bola? Então é basicamente isso. Nessa aula a gente não tem muitos exemplos para citar, mas se for possível aqui na aula de questões relacionadas a esse conteúdo, a gente traz mais algumas informações acerca do que seja condutor e isolante. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima aula. Tamo junto.